Graça e paz em Cristo Jesus. Falando para o nosso irmão que são Bíblias parecidas. A minha já é um tanto desgastada, acho que mais desgastada que a sua. Tinha uma outra, mas fomos num trabalho recentemente e depois a Bíblia desapareceu. Mas eu acho que ela vai aparecer. Essa aqui é a que eu mantenho em casa. Muito bem, queridos, é bom estar aqui com vocês e comemorando uma data tão especial, aniversário da UPH de tantos anos. E eu quero dizer que a igreja está de parabéns, a UPH está de parabéns, porque é uma das sociedades que mais tem dificuldade de trabalhar no presbiterianismo. Porque o homem, na verdade, ele já está envolvido com praticamente todas as áreas da igreja, começando com o oficialato. Então, há muitas atividades já naturalmente para o homem. E se nós temos um trabalho, por exemplo, de adolescentes, os adolescentes, pelo menos no Brasil, poucos dirigem, né? Tiram a carta com 16 anos, poucos, e os pais é que levam. Normalmente são os homens, às vezes as mulheres. Então, o homem está envolvido com isso. Quando é criança, mais ainda. Então, o homem está envolvido com tudo e, às vezes, fica difícil criar mais uma atividade, que, no caso, o trabalho das UPHs. Então, parabenizo os irmãos por uma sociedade de tanto tempo e tanto sucesso. Que Deus abençoe vocês. E ainda mais quando nós estamos num período de crise na área masculina. Nós estamos vivendo uma grande crise de masculinidade. Uma grande crise, isso não é machismo, tá? Nós estamos falando aqui de machismo. Qualquer ismo nós repugnamos. Nós estamos falando de hombridade, da importância que o homem ocupa nas funções principais da sociedade, nas instituições que Deus fez na Terra. Apenas 3 grandes instituições Deus fez para a humanidade, e nas 3 o homem deve estar grandemente envolvido. E pela crise que vivemos desta hombridade, dessa masculinidade, eu sei que aqui tem um papo de homem aqui, alguma coisa que funciona nesse sentido aqui, papo de macho. Esse é mais forte ainda que é da minha terra, de Pernambuco. E precisa mesmo disso porque, como eu disse, é uma crise, a questão da própria homossexualidade, que a gente deve entender com naturalidade na igreja, porque está cada vez mais comum, mais do que um acontecimento que já existe, né, toda a história humana pós-pecado, mas agora virou moda. A homossexualidade virou moda, e virou moda no mundo inteiro por causa do progressismo. O marxismo cultural, que domina o mundo todo, incentiva os relacionamentos homoafetivos, e isso acentua a crise de masculinidade no meio da sociedade e no meio da igreja também. Porque não se assustem também o fato de, nas igrejas, terem pessoas com tendências homossexuais. Como existem pessoas com tendências de adultério, de mentira, de todo tipo de pecado, não podemos enxergar esse pecado como outro diferente, ou de menor ou maior importância. São todos pecados. E temos que tratar de forma firme e positiva. E como as instituições que Deus fez, as 3 grandes instituições, dependem da presença masculina, quais são elas? Primeiro, família. Deus instituiu a família. E Deus disse ao homem: deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com sua esposa. Então, essa família, a primeira instituição, o homem deve ser o líder da família, não que a mulher não seja capaz para isso. As mulheres estão mostrando as suas capacidades, porque muitos homens estão abdicando dessa função de líderes dentro das suas casas. Seja o líder espiritual, que é o principal, seja o líder provedor, seja o líder másculo mesmo, que defende a sua família, seja o líder emocional. O homem, muitos estão abdicando dessa posição. E aí essa crise se acentua na família e vai para a igreja, povo de Deus, que é a segunda instituição que Deus fez na terra. Primeira família, segundo a igreja. No Antigo Testamento, a igreja nós entendemos que era o povo de Israel, não de forma institucional,
mas ali sim entendemos a igreja de Deus e que no Novo Testamento com Cristo ela se institucionaliza. E a terceira, e tão importante quanto as outras duas, instituição é o governo, a ordem, que Deus estabelece, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, como ministros de Deus aqui na terra para que haja ordem, não haja caos. Então essas três áreas estão sendo afetadas pela falta de masculinidade, de hombridade. E por isso eu quero falar com vocês o que Paulo registrou na sua carta aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 22. Fala da primeira instituição, da família, é verdade. Mas nós não podemos esquecer que o contexto de Éfeso era o contexto das mulheres que cuidavam dos cultos do grande templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas antigas do mundo, templo suntuoso, um templo conhecido no mundo inteiro, herdeira das tradições de culto da deusa grega Artemis, na Roma chamada de Diana, e em outros lugares com outros nomes, por exemplo, no Egito como Ísis e outros nomes, o culto à divindade feminina, né? E isso com certeza trazia problemas para uma das maiores igrejas do primeiro século, a igreja de Éfeso. Haviam 3 grandes igrejas. Ali no começo, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso e a igreja de Coríntios. A igreja de Éfeso certamente é uma das mais importantes, por isso que Paulo despende tanto aos romanos como aos efésios um dos maiores escritos teológicos. As 2 cartas de Roma e de Éfeso são os maiores compêndios teológicos do ministério do apóstolo Paulo. Diz assim, então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar? Pai amado, que o Senhor mesmo faça com que essa palavra entre na nossa mente e coração e que possa ser guardada e usada para a glória do Teu nome, para o nosso bem. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja em Éfeso, e agora, por volta do ano 60, de 60 a 63, ele escreve para instruir essa igreja quanto ao procedimento do reino. Como se comportar como cidadãos do reino. Como agir dentro da visão daquilo que Cristo tinha ensinado, né, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, e como se manter, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, na doutrina dos apóstolos, que era o reflexo daquilo que eles tinham aprendido de Jesus, estavam ensinando às igrejas. O apóstolo Paulo, sendo o apóstolo, fora de tempo, procura então ensinar a igreja sobre as lições do reino. E ao ensinar isso, ele quer falar sobre família, mesmo ele reconhecendo Paulo que não era casado, mas ele recebendo de Deus a revelação, recebendo de Deus a inspiração, ele então escreve aos Efésios essa instrução. Os primeiros capítulos, ele trata da questão teológica, fala da nossa eleição, da nossa predestinação, fala que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, capítulo 2, versos 8 a 10, e dos capítulos 3 e 4, ele procura falar mais da união da igreja, do povo de Deus, que não mais é
como no Antigo Testamento, de judeus, mas agora são judeus, gregos. A unidade da igreja se dá a todo o povo que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. E do capítulo 5 em diante, ele começa a tratar das questões pessoais, das questões relacionais da igreja, concluindo assim todo o ensino da carta aos Efésios. Ele fala especialmente, no capítulo 5, da importância de imitar a Deus em todas as áreas da nossa vida. É por isso que ele começa no verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E nesse ser imitador de Deus, ele inclui essa porção que acabamos de ler sobre o relacionamento de esposa e marido e esposa. E o que é que nós aprendemos sobre a hombridade nesse texto aqui? Nós aprendemos até no ensino de Paulo, no ensino inspirado às mulheres. E qual que é o ensino primeiro que é dado aqui no texto que lemos? Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. E o que é que tem a ver isso com o homem aqui? Tudo a ver. Porque se a mulher está numa mesma missão que o seu marido, significa que o homem foi chamado para uma grande e importante missão. Mulheres, sede submissas, ou seja, estejam na mesma missão dos seus maridos. E aqui a gente acaba com o feminismo, né? Porque a gente fala que aqui não está se ensinando que a mulher é inferior ao homem, mas que ela está na mesma, lado a lado, na mesma missão do seu marido. Ela foi chamada para auxiliá-lo, para ser ajudadora, adjuntora. Isso significa que, em muitas características, a mulher é superior ao esposo, porque a gente sabe o quanto é difícil o ministério de auxílio. Não é? Hoje mesmo nós chegamos atrasados, pedimos desculpa, porque estávamos lá com o trabalho com seminaristas e licenciado do nosso presbitério, e ali a gente falava para os homens, a Simone falou também com minha esposa, que está aqui, minha bela esposa, Simone, minha esposa querida. Aproveito para apresentá-la aqui, para quem não conhece, e dizer que ela é bem casada, tá? Já está reservada, não tem chance para ninguém. E ela falou, então, para as esposas dos seminaristas e do licenciado, da importância de estar junto com o marido, na mesma missão do marido que foi chamado para o ministério pastoral. E toda esposa é uma missionária com seu marido, né? Mulher, a gente sabe que Pedro trata da missão da maternidade, né? A missão de mãe, mas a primeira missão da mulher antes de ser mãe, o que é? Porque não dá para ser mãe, não deve pelo menos, né? Ser mãe sem casar, né? Pelo menos assim a gente ensina nossos filhos. Às vezes acontece ali um adiantamento, aí a gente trata, né? Deus perdoa e fica tudo bem. E é bênção, o filho sempre é bênção, mas o natural é que no casamento, pós-casamento, é que venha o filho. Mas antes, a mulher tem a missão de ajudar o seu marido, de estar ao lado dele. Então, se a mulher tem que ser submissa, ela está sob a missão, o homem tem a grande missão de conduzir o seu lar, de conduzir a sua família. E como eu disse no início, o homem tem que ter uma postura sobre as áreas comuns da vida. Quais são as áreas comuns da nossa vida? Na chamada tricotomia, né? Que alguns entendem na via teológica de unicotomia, mas dividida em 3 partes, ou alguns preferem a tricotomia humana, que é corpo, alma e espírito. O homem deve atuar nessas 3 áreas na sua família. Ele deve ser o provedor do corpo. O homem tem que, ainda que muitas mulheres hoje recebem mais que os maridos, né, porque saíram para o campo de trabalho, ainda o homem tem que ser aquele que traz segurança material, segurança financeira. Isso é questão de acordo dentro de casa, né? O casal precisa conversar sobre as questões relacionadas ao provimento material. Hoje perguntamos para o seminarista, perguntamos para o Daniel. Daniel, está tudo bem as suas finanças? E adivinha o que o Daniel respondeu? Está bem, pastor, mas se tiver mais eu aceito. Eu também, né? Porque essa área é tão importante que esteja sob controle as questões financeiras, e nós sabemos que uma das causas de conflito na família é a falta de controle financeiro.
Não é? Eu não sei se aqui na igreja acontece, mas eu acho que não. A igreja de Jair Carvalho não tem problema com o dinheiro, né? Com falta de dinheiro. Os irmãos, famílias. Não, todos nós estamos vivendo num mundo que cada vez requer mais de nós, né? A demanda na área econômica, na área financeira, e os cuidados que a gente tem que ter com o consumismo, né? Com saber lidar com o que nós temos de renda, sem ultrapassar, sem exagerar no consumo que ultrapasse as condições que temos para prover isso. Então, o homem precisa ser aquele que traz ordem, traz paz, traz tranquilidade, ainda que seja diante de uma nova realidade, de que as mulheres recebam mais do que o marido. E muitas recebem mais do que o marido. E aí mora um perigo de trocar a ordem das coisas. Muitas mulheres que têm uma renda maior que os maridos começam a querer mandar no seu lar. Então, como disse a humorista no passado, estou pagando, né? Então você é que me obedeça. Não é assim. Né? Precisa haver, de fato, acordo. Quando nós falamos que a mulher é submissa, significa que tem que estar tão alinhada e tão junto com o seu marido que isso não seja motivo para desacordo. Nenhum marido consegue aguentar muito tempo, nenhum homem consegue aguentar muito tempo quando é humilhado. Não é assim? Então, as mulheres têm que estarem atentas nesse sentido e os homens também. A melhor forma, o melhor caminho é o diálogo, a conversa. Deus nos fez seres que se comunicam, que conversam, que trocam ideias e entram em acordos. Então, a família precisa ajustar na área material. Mas a família também precisa cuidar da área emocional. Nós vivemos doenças sérias nos dias de hoje que afetam as nossas emoções. O homem tem que ser aquele que cuida disso. Eu sei que nós vivemos ainda um grande tabu. Falar sobre doenças físicas, por exemplo, é muito tranquilo. Mas ainda falar sobre doenças emocionais dentro de casa traz muitos problemas. Vocês já ouviram aquela história, né? A pessoa está assim porque é frescura. Na minha terra usa muito essa expressão, né? Frescura. E muitas vezes é uma doença séria. E cada vez mais os próprios médicos estão indicando problemas emocionais. E os médicos estão dizendo, vá procurar um psicólogo. Quem já ouviu isso aqui do seu médico? Vá procurar um psiquiatra. E procurar psiquiatra não significa que está louco, tá? Muitas vezes o psicólogo não pode receitar, sabiam disso? O psiquiatra é formado para isso. Ele estudou para isso. Então ele vai indicar o melhor remédio para cuidar de ansiedade, por exemplo. Nós vivemos num mundo extremamente agitado que as questões de ansiedade se tornam cada vez mais comuns em mulher e em homens. Os homens aqui, você se identifica como uma pessoa ansiosa? Alguém se identifica como ansioso aqui? Um certo grau de ansiedade? É cada vez mais comum, queridos, isso. Eu confesso para os irmãos, sou sincero e não tenho dificuldade de falar isso. Eu dou uma encobridinha porque eu sou empresário também. Então, hoje pode perguntar para mim, pastor, você passa num psicólogo? Eu falo, não, passa no coaching. Eu brinco, eu chamo a minha psicóloga de psicoach, porque ela me ajuda, porque ela é da área empresarial. Ela tanto me ajuda nas questões da empresa, né, de questão de colocação, de postura empresarial, como também nas questões emocionais. Não tenho vergonha de falar isso. Mas eu não sou doido não, tá? É uma necessidade cada vez maior de que a gente obtenha um auxílio na área emocional por conta de todas as questões modernas, né? Isso certamente no passado havia essa necessidade, mas parece que ela se acentua nos dias de hoje por uma série de fatores, que não convém falar aqui. Outra coisa, o homem precisa ser o provedor também na área, e principalmente na área espiritual. Você precisa ter um líder, um cabeça que puxa
a família para o espiritual, este é o homem. O homem precisa ser o líder espiritual da sua casa. E quando ele tem a missão, né, dessa mesma missão que a mulher está do lado dele, na submissão, ele precisa entender que ele precisa trazer estabilidade na área espiritual. E uma coisa está ligada à outra. Se você não está bem espiritualmente, te afeta emocionalmente. Se você não está bem fisicamente, te afeta espiritualmente. Você não tem condições de estar na igreja muitas vezes. Se você não está bem emocionalmente, afeta ambas as partes. Percebe? Nessa nossa unicotomia ou a tricotomia, nós precisamos de cuidados em todas essas áreas. Então nós podemos dizer assim, de forma grossa, se você está com problema físico, procure o médico. Se você está com problemas emocionais, procure o psicólogo, psicóloga, psiquiatra. Se você está com problemas espirituais, procurem o pastor João Marcos. Certo? E o Daniel que ajuda. Ou os presbíteros, todos aqueles que são encarregados da área espiritual, né, para te orientar, te abençoar. Gente, são homens, né, e em alguns casos mulheres conselheiras, no caso especialmente da profissão, que Deus levantou, Deus deu o talento, o dom para cuidar da gente. E os homens precisam tomar essa frente nas suas casas, para que tenham uma família saudável. Cada vez mais a hombridade aponta essa necessidade. O problema comum é a transferência de responsabilidade. Já viram aquela conversa? O fulano, nosso filho está assim, nossa filha está assim, por quê? Por sua culpa. Acontece isso às vezes aí? Sempre transferência de responsabilidade de culpas. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria para os homens presentes aqui. Isso faz parte da lição de hombridade. O primeiro responsável pela saúde da família, em todas essas áreas, é você, homem. A mulher também é responsável porque ela é submissa, está na mesma missão que você. Mas você deve ser o líder nesse sentido. Aí você vai perguntar para mim, mas pastor, as mulheres são capacitadas, né? Tem mulher que leva muito bem, conduz muito bem a sua casa. Concordo, é isso mesmo. Pastor, tem mulher que é uma excelente líder na igreja. Nós não temos o costume na igreja presbiteriana, entendemos que não é bíblico, não é o oficialato feminino, o pastorado feminino. Tudo bem. Mas tem mulheres em igrejas que são excelentes líderes. Você deve conhecer. Eu já vi casos, até na igreja presbiteriana, de falarem assim, a esposa é melhor que o marido para ensinar. E isso falando às vezes de pastores. A esposa ensina melhor que o marido. Pode acontecer. Deus muniu as mulheres dessa capacidade. Mas esse não é o projeto de Deus. Deus é um Deus de ordem, de organização. Então Deus destinou que alguém fosse líder. E quem é esse alguém? É o homem. Entende? Você tem que se imbuir, aceitar essa missão que Deus te deu. Porque, tudo bem, a mulher ocupa e é eficaz e é competente, as mulheres são competentes para todas as áreas. Deus deu capacidade para as mulheres exercerem de forma primaz qualquer tipo de função dessas. Mas não é o projeto de Deus. Em algum momento vai dar problema, vai fazer falta. A questão da falta de identidade dos filhos na feminilidade da mãe, na masculinidade do pai, tem causado sérios problemas emocionais nos filhos. Não é à toa que o que era um tanto incomum, mas acontecia, porque vivemos num mundo de pecado, e isso não é coisa de ficar apavorado, porque é pecado, é mundo, que de coisa incomum se tornou moda a homossexualidade em nossos dias. Muitos por questões emocionais dentro da sua casa. A falta de encontrar identidade masculina, muitas vezes. A presença muito forte feminina, tomando a liderança de muitas coisas. É claro que isso ia estourar para algum lado, em algum momento, está estourando na geração. Entendem isso?
Olha para o pai em casa e vê uma figura apagada, uma figura sem iniciativa, uma figura sem firmeza, e para o rapazinho, o que ele vai ter de referência mais firme? A mãe. Então ele vai entender que ele tem que se identificar com essa figura mais forte. Mesma coisa a moça. Olha para a figura da mãe e vê uma figura forte, firme, mais do que o seu pai. Qual a tendência dele buscar? É uma identidade parecida. Gente, isso não tem nenhum segredo, isso a própria psicologia explica, nós estamos falando de fatos científicos. Ah, mas pastor, a pessoa que tem a tendência homossexual nasce assim? Em muitos casos, sim, porque o pecado é oriundo ao nascimento. Sim, pessoas nascem com características homossexuais? Sim, nascem. Tendências do próprio pecado. Isso também pode ser desenvolvido? Também pode ser desenvolvido. Nós sabemos que todo tipo de comportamento, ele tem sempre duas origens. É indubitável isso. Formação e características. Entende? E para a gente ser bem claro, já que a gente entrou nesse assunto, devemos tratar e receber qualquer pessoa que tenha essas características. Não podemos repelir essas pessoas. Se elas tiverem que receber a transformação, vai receber lá fora, longe da igreja? Tem que ser aqui dentro. Então aprendam a ver pessoas na igreja que tenham características, tendências homossexuais. Entendem isso, queridos? E saiba lidar com essas pessoas, saiba respeitá-las, saiba amá-las, demonstrar amor, porque você pode encontrar um caso desse dentro da sua própria casa, da sua própria família. E a melhor receita é responder com afeto, com carinho, não apoiando erros e pecados, porque a gente não apoia ninguém da igreja em outros pecados, mas oferecendo o braço, o amor, o carinho, o acolher. Isso é essencial. E a figura do homem é muito importante para isso, definindo claramente que Deus fez macho e fêmea. Quando o apóstolo Paulo vai tratar em Romanos, no capítulo 1, sobre a questão da homossexualidade, ele fala lá que o homem, deixou a adoração a Deus e resolveu adorar a criatura no lugar do Criador, e Deus entregou a esse homem às paixões infames. E a primeira coisa que Paulo fala é que o homem deixou seus costumes. E, semelhantemente, a mulher também deixou seu costume de relacionamento com o homem, se inflamando entre si, causando torpeza. Mas a tendência é que isso comece no erro de masculinidade e não de feminilidade, ou de feminismo, que seja. É o homem que deixou entrar essa tendência, esse pecado, que deu lugar a esse pecado na sua vida. E depois a mulher embarcou junto. É isso que Paulo fala lá. Essa é a ordem. Mas é claro que é pecado. E nós temos que tratar como pecado. Mas temos que tratar a pessoa como uma pessoa amada. Muito bem. Então, primeiro ensino aqui. O homem tem uma grande e importante missão. Precisa ser homem. Precisa ser macho. Precisa ter hombridade. Precisa ocupar a sua função de homem, masculino, sem machismo, mas masculino. Em segundo lugar, o homem precisa se imbuir de uma das maiores missões da terra, que foi resumida toda a lei de Deus. A lei de Deus foi explicada em Êxodo capítulo 20, de forma reduzida em 10 mandamentos, mas depois foi de forma mais simplificada ainda, no Antigo Testamento ainda mais relembrada e enfatizada por Jesus em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E uma coisa muito interessante: você não pode amar a Deus que não vê se você não amar o próximo que você vê. E esse ensino está aqui, nessa hombridade também. Porque no verso 25 diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, condição essencial de masculinidade e hombridade: amor. O homem precisa amar a sua esposa e precisa demonstrar isso em todos os sentidos.
E a demonstração tem que ser tão forte, mas tão forte, que a comparação é do amor de Cristo para com sua igreja. Algumas pessoas falam, não, mas é tão difícil, né, nos dias de hoje, a mulher ser submissa ao marido, a mulher se submeter a estar na missão do homem, não ela ter a sua própria missão, mas esquecem que a grande missão do homem é o amor. E a comparação não é baixa, não é pequena, porque é do próprio Cristo. Jesus é a referência para o homem amar a sua esposa e cumprir, assim, uma das principais funções da sua masculinidade, o amor. O homem precisa tratar a mulher como a parte mais frágil, não é isso que Pedro ensina? Para que não se interrompam as suas orações. Não significa que a mulher é frágil no sentido de ser incapaz, eu repito isso. Mas porque Deus fez a mulher mais sensível. Enquanto o homem entende a racionalidade, a lógica, a mulher tende à sensibilidade. Tem certeza? Quantas vezes a Berenice falou, Paulinho, não faça isso. E o Paulinho fez? O que deu, Paulinho? Se deu mal, né? Porque elas têm um negócio que elas descobrem as coisas, eu não sei o que é isso. É de Deus mesmo, né? Porque se não fosse colocar Deus na história, a gente ia achar que era macumba, que era qualquer coisa assim. Que elas vê coisas que a gente não vê. Elas recebem as informações que a gente não consegue ler. E elas falam, não faça isso. Não se relacione com essa pessoa. Eu estou sentindo que esse camarada aí, essa pessoa não... E o que acontece se você se relaciona? Alguns chamam de ser sentido, né? Mas é uma capacidade que Deus deu para as mulheres, de sensibilidade, de perceber coisas. Por isso que o homem precisa tanto do auxílio da mulher, do conselho da mulher. Não tomem decisões nenhuma, homens, sem o conselho da sua esposa. Jovens, não tomem nenhuma decisão sem o conselho das suas mães. Elas têm uma capacidade muito grande de perceber as coisas. E claro, jovens precisam do conselho do pai também, né? A lógica, a racionalidade do homem também é essencial para algumas questões da vida. Entendem isso? Deus deu uma missão essencial e das mais importantes para o homem aqui na terra, a missão do amor. A missão de demonstrar amor. E quando a gente fala que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, aí repete-se o chavão, né, dos pregadores de casais. Quem é o próximo mais próximo de nós? A nossa esposa. Depois os filhos. Aí depois, igreja, família. Mas o próximo, mais próximo, é o cônjuge. Ou a família. Não vai querer amar as pessoas lá fora se você não ama a tua casa. É o que Deus, que é ensinado em Timóteo por Paulo para os pastores. Se você não governa bem a própria casa, como é que você vai governar a igreja de Cristo? Então, você tem que ter filhos na presença de Deus, você tem que estar bem com sua esposa. Aí sim você vai pastorear o rebanho de Deus. Entende? E homens, aprenda outra coisa importante. Quer acabar com a vida de vocês? É ministério, é profissão, é ministério eclesiástico, seja o que for. Quer acabar? Acabe com a sua família. Quer acabar com a sua vida? Acabe com a sua família. Acabe com o seu relacionamento conjugal. Aí você vai acabar todas as outras coisas. Aí vai embora a profissão, vai embora tudo. Porque o homem não nasceu para ficar só. E eu acho convictamente que a esposa que Deus nos deu foi Ele que escolheu. E realmente ela é parte de nós. Outro dia a gente estava lá em casa e a gente percebeu que as toalhas com o nosso nome formavam uma coisa interessante, pastor João Marcos. A Simone, S-I-M-O-N-E. E eu comecei a pegar aquelas letras do nome dela e coloquei o M de Simone, coloquei W. E coloquei o I de Simone, coloquei I. E aí me faltava aí o L, né? Porque Simone não tem L. Aí eu peguei o E e tirei aquelas duas pontinhas e ficou um L. E aí eu peguei o S de Simone e coloquei lá.
E porque peguei o O de Simone e coloquei lá. E peguei o N de Simone e coloquei no final, o Wilson. E sobrou 2 tracinhos assim. Aí eu coloquei lá, Simone igual Wilson. De fato, é uma brincadeira dos nossos nomes que a gente descobriu, mas de fato a gente se complementa. Deus nos fez complementares. O homem se complementa com sua esposa. Então, se você perde, se você tem ausência da esposa, é claro que há exceções, há questão de perda por morte, outras coisas, mas o homem não é completo sem a presença da sua esposa. Então, aprenda a amar, a respeitar, como se fosse você mesmo, porque de fato é. Qual é o que fala Paulo aqui? Continua dizendo, alguém pode deixar de alimentar a própria carne? Não é isso que Deus disse, que se torne os dois uma só carne. E qualquer um que queira separar, que Deus uniu, não separe o homem. E quem que são os primeiros homens, né? Raça humana que não pode separar o casal? Eles próprios. Eles não têm direito de separar, porque o casamento é uma instituição indissolúvel que Deus fez na terra. Há exceções, Deus tem misericórdia, Deus restaura, como restaurou Davi, né, nos seus erros todos conjugais e familiares, até com a mulher que ele errou e adulterou, Deus deu o seu filho Salomão, que foi o herdeiro do trono. Deus é misericordioso e bondoso, não tenha dúvida disso. Mas o ideal, o projeto ideal é a manutenção do casamento na sua primeira aliança. Entendem? Então, se você deixar a sua família bagunçar, você vai bagunçar toda a sua vida. Nunca esqueçam disso. Homem, você é o primeiro responsável. E em terceiro e último lugar, a mutualidade, né? A troca, verso de número 33. Não obstante, vós cada um de por si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queridos, é natural quando um cumpre a sua função, o outro cumpre a função, tudo se harmonizar. Se hoje sua família está com problemas de relacionamento, porque tem alguma coisa que precisa harmonizar. Depois de feito isso, tudo vai andar bem. Qual a mulher que, sendo amada como Cristo ama a igreja, não vai respeitar o marido? Qual a mulher que, sendo amada como Cristo se entregou por sua igreja, não vai querer ser submissa a esse marido? Qual a mulher sendo submissa, sendo apoiadora, ajudadora para o marido, não vai provocar nele o desejo de amá-la cada vez mais? Qual a esposa que respeita, que honra o seu marido, não vai ter dele a resposta de maior amor, de maior carinho? Então é uma mutualidade. Primeiro, consciência da missão. Deus deu uma missão essencial para o homem. Segundo, a missão do próprio Cristo, de amar a sua igreja, o marido amar a sua esposa. E em terceiro, a retorno à mutualidade, na medida que isso é feito. Com certeza, você vai receber da sua esposa o carinho que você der para ela, você vai receber dos seus filhos o amor, consideração, respeito e carinho que você dá para eles. Eu sou muito crente no que vai falar depois aqui sobre filhos, né? Que fala, filhos, não provoqueis os vossos filhos a ira. Qual a maior forma de você provocar a ira? Que Paulo está falando aqui em Efésios. É você não levá-lo à salvação. E sabe como a gente leva à salvação os nossos filhos? Mostrando que o nosso casamento é um sucesso. Porque é a primeira instituição de Deus aqui na terra. Mostrando que você ama de tal forma a sua esposa, a mãe dela, que ela vai saber o que é o modelo realmente de Deus para a vida dela. Ela não vai procurar outros modelos que vão levar lá à infelicidade. Nós temos aconselhado, Simone é psicóloga, eu sou pastor conselheiro de casais, de família, nós temos aconselhado muitos jovens e muitos com tendências à homossexualidade. Eles estão totalmente infelizes, queridos. Eles estão devastados nas suas emoções. Porque eles estão sendo empurrados para uma tendência que às vezes tem, ou que foi formada neles, ou um modismo, e eles não estão felizes com isso. Mas por causa da pressão da sociedade
e da pressão dos seus próprios pecados, eles não conseguem vencer muitas vezes isso. Muitos jovens da igreja vão morrer com essa tendência, mas lutando contra o pecado, buscando fidelidade, como em qualquer outra área da vida. Qual que é a solução para isso? Se você tem um filho assim, um neto, é demonstração de carinho e amor. É a mutualidade que eles vão precisar ver na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu marido. Isso vai ser, sem dúvida, a melhor forma de abençoá-los. E que Deus, assim, faça na minha vida e na sua, na UPH, aqui, de Cidade Eire Carvalho, na vida de cada um de nós, das nossas famílias. Né? Que a gente tenha, de fato, a consciência, homens, que temos uma grande missão, de que essa missão ela requer de nós esta consciência importante de que devemos amar incondicionalmente, como Cristo amou a igreja, e finalmente receber em troca, ser uma mutualidade na nossa vida. E aí haver bênção, harmonia no nosso lar e na igreja, porque boas igrejas são formadas por boas famílias. Que Deus abençoe.